Olá, seja bem-vindo à nossa sala de aula virtual e hoje nós vamos fazer um desafio, um problema matemático, né? Usando subtração e adição. É bom a gente treinando já, né? Como é que a matemática está envolvida em nosso dia a dia. Então vem comigo que a aula vai começar. Muito bem, e este é o nosso primeiro problema matemático do dia. No zoológico de Goiânia viviam 30 papagaios, 18 calopsitas, 25 periquitos. No sábado pela manhã fugiram 3 papagaios, 2 calopsitas e 6 periquitos. Quantos pássaros viviam neste zoológico antes da fuga? Você consegue calcular quantos pássaros ficaram no zoológico depois da fuga? Então, nós temos aí alguns números, alguns dados e 2 perguntas para a gente responder. Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma boa leitura, porque se a gente ler e não entender o que lemos, não vamos conseguir fazer o problema, né? Então, primeira coisa mais importante é a leitura. A boa leitura, né? Então vamos lá. Começar a organizar os nossos números, que é a segunda coisa que nós vamos fazer. Organizar os números. E depois a gente, nessa organização numérica, a gente precisa pensar, né, imaginar o que é a questão, o que é que o problema está querendo, o que é que eu quero saber no final das contas, né? Então vamos lá, organizar. A primeira pergunta é: quantos pássaros viviam neste zoológico antes da fuga? Para saber quantos pássaros ao total, o que temos que fazer? Qual é a continha que temos que fazer? Qual é a operação? Adição. Então vamos lá, organizar os nossos números. Nós temos aqui 30 papagaios, como vocês podem ver aqui em cima, ó. 30 papagaios. Nós temos também 18 calopsitas. Colocar aqui embaixo. 18 calopsitas. 25 periquitos. 25. Pronto, ponto final aqui, ó. Ou seja, as informações acabaram aí. A sequência diz assim: no sábado fugiram, ou seja, se nós tínhamos um número de papagaios, se fugiram, o que aconteceu? Foi diminuído, ou seja, foi subtraído. Mas a primeira pergunta é: quantos pássaros viviam no zoológico antes da fuga, ou seja, ao total? Quantos eram antes da fuga? Então, são apenas estes números aqui que nós temos para organizar. Vamos passar a linha e vamos agora com a nossa continha armada, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, vamos fazer a soma. 0 mais 8, não muda nada, 8. 8 mais 13, vai passar de 10, não é verdade? Então vai dar 13. Lembre-se da dica, segura na mente o número maior e e soma o número menor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, ou seja, 8 mais 5, 13. Então o que acontece? Vamos colocar aqui o número 3 na casa das unidades e vamos subir o número 1, que refere-se a uma dezena, aqui para a casa das dezenas. Portanto, agora temos 1 mais 3, 4, mais 1, 5. Essas continhas a gente faz mentalmente, mas você pode fazê-las compassadamente, tá? Assim, pode fazer bem com calma. Então vamos lá. 1 mais 3 vai dar 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. Portanto, o número total de pássaros antes da fuga era 73. Muito bem. Primeira pergunta: quantos pássaros viviam neste zoológico antes da fuga? Vamos escrever aqui. Viviam 73 pássaros.
Respondida a primeira pergunta. A questão total foi concluída? Não. Foram duas perguntas feitas nessa questão. E a segunda pergunta é essa aqui, ó. Você consegue calcular quantos pássaros ficaram no zoológico depois da fuga? Como é que eu posso fazer isso? Quais são as informações que eu tenho? Eu acabei de descobrir quantos tinham, mas para saber quantos ficaram, eu preciso saber quantos fugiram. Portanto, nós temos um outro processo de adição. É somar as perdas, né? É somar quantos pássaros de cada espécie fugiram. Portanto, vamos lá. Vou colocar aqui um pouco mais embaixo, mas se organizem aí com as informações de vocês, tá bom? Muito bem, a primeira questão aqui já foi resolvida. Vou até colocar aqui o número 1 para a gente saber que é a primeira questão. E agora vamos aos dados do número 2. Nós temos aqui, deixa eu me ver, me perdi aqui, bem aqui, ó. No sábado pela manhã fugiram 3 papagaios, 2 calopsitas e 6 periquitos. Portanto, esta é a nossa continha para sabermos quantos animais, quantos pássaros fugiram. Vamos lá? 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. 5 mais 6, 11. Portanto, o meu número vai ficar aqui. Uma unidade de uma dezena. 11. Este número 11 é o número de aves que fugiram, ou seja, é o número que nós vamos diminuir ali com o total que tinha. Portanto, vamos para a última continha para saber a resposta 2. 73 pássaros que tinham antes da fuga, menos 11 pássaros que fugiram. Nós vamos saber agora quantos ficaram, né? 3 menos 1, 2. 7 menos 1, 6. Portanto, na questão 2, quantos pássaros ficaram no zoológico depois da fuga? Ficaram, esse meu F ficou feio. Ficarão 62 pássaros. Muito bem. Então, a questão 1, quantos tinham? Fizemos um processo de soma. 73 pássaros. Questão 2, quantos ficaram depois da fuga? Fizemos um processo de subtração. Só porque antes de fazer essa subtração, nós precisávamos saber quantos ao total fugiram. Portanto, nós fizemos 3 continhas nessa questão. 2 contas de adição e, finalmente, uma conta de subtração, para sabermos todas as informações que a questão queria. Legal? Então, uma conta simples, né? Um problema simples que envolveu apenas subtração e adição, mas que a gente pôde resolver facilmente. Vamos então para o segundo problema? Diz o seguinte: Arthur e Gabriel adoram colecionar figurinhas. Gabriel tinha 1.260 figurinhas. Arthur tinha 1.890 a mais que Gabriel. Olha só que ele já começa a complicar um pouco nossa vida. Ele disse o tanto que Gabriel tinha. Gabriel tinha exatamente 1.260 figurinhas. Arthur, ele tinha muito mais do que isso. Ele tinha 1.890 a mais. Não é o total, porque 1.890 já é maior do que o tanto de figurinhas que Gabriel tinha, mas esse número é só a quantidade a mais que Gabriel, né? Durante um jogo, Arthur ganhou 535 e perdeu 682 figurinhas. Gabriel perdeu 213 e ganhou 736. E aí vem a grande pergunta: com quantas figurinhas cada um ficou depois do jogo? Vamos lá? Tentar responder? Aqui é o nosso Gabriel. Gabriel. Vamos colocar aqui o nosso pequeno Gabriel.
E nós temos também o Arthur, não é isso? Cadê o nome do rapaz? Para eu escrever do mesmo jeito. Arthur. Opa, eu já ia colocar o H porque alguns Arthurs têm H. Arthur, mas aqui está bem brasileiro mesmo, né? Aqui é o Arthur. Muito bom. Só para diferenciar que o Arthur está de tênis branco. Muito bem, olha só, vamos organizar essas continhas. Primeira coisa é que nós já sabemos que 1260 é o número de figurinhas que o Arthur tem. 1260. Nós sabemos que, aí já vem a nossa primeira continha, nós sabemos que Gabriel tem 1260 e Arthur tem 1890 a mais. O que isso significa? Que se ele tivesse 1260, seria exatamente igual ao valor de Gabriel, mas não é isso que acontece. Na verdade, ele tem este número de igualdade, né? Ele tem esse número de igualdade, só porque, além disso, ele tem mais 1890. 1890. Deixa eu colocar aqui. 1890 a mais. Sabe o que significa isto? Significa que Arthur, a gente pode igualar esses 1260 e além desses 1260, ele tem 1890, né? Então, vamos lá, fazer a soma aqui para descobrirmos. Somar aqui as figurinhas de Gabriel. 6 mais 9, vamos fazer aquela estratégia, segura o número maior na mente, 9 e junto o número menor. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chegamos ao nosso resultado. 15, vai 1 aqui para as centenas. Aqui 2 e 8 já dão 10, né? 10 com 1, 11. Vai 1 para cá, 1, 2, 3. Então, 3.150 figurinhas é o valor que Gabriel tem. Se eu pegar agora, isso aqui não faz parte da questão, mas vamos pegar aqui só para a gente confirmar, 3.150 menos o número de figurinhas que Gabriel tem, 1.260. O resultado aqui tem que ser exatamente este resultado aqui. Por quê, professor? Porque a questão está dizendo que Arthur tem 1890 a mais que Gabriel. Então vamos lá, fazer a diferença. Vamos fazer quanto Gabriel tem a mais, né? Então a gente chegou a esse resultado, 3.150, então vamos lá. 0, 5 menos 6, não posso fazer isso, então tenho que pedir emprestado aqui a 1, que fica 0, e aqui fica 15. Então agora eu sei que vai dar 9. 0 menos 2 não é possível, corto aqui o 3, fica 2, e aqui fica 10. 10 menos 2 é 8, e 2 menos 1 é 1. Portanto, você vê que bateu exatamente, ó, 1890, 1890. Ok? Então, primeira coisa que eu quero que você perceba aí na nossa continha, no nosso problema, foi esta situação aqui da diferença. A questão não disse o número de cartinhas que Arthur tinha. Ele só deu uma pista, mas essa pista era mais do que suficiente para que nós soubéssemos o valor exato das cartinhas de Gabriel. Tá certo? Agora, sabendo o valor, né, a quantidade certa que cada um tem, a gente pode partir para a questão. Então vamos lá nas nossas informações. Durante o jogo, Arthur ganhou 300 e perdeu 600. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar as cartinhas de Arthur, que agora nós já sabemos que são 3.150 e podemos acrescentar logo esse número. Ou diminuir logo, tanto faz. Nessa questão da subtração e da subtração, nesse problema aqui não vai fazer diferença, porque Gabriel tem muitas cartinhas. Então você pode tirar logo, pode acrescentar. Então assim, quando ele diz que ganhou, isso significa que isso aqui é uma soma. Portanto, vamos somar esses ganhos aqui de Arthur. Arthur ganhou 535. Então vamos lá registrar o ganho de Arthur.
0 mais 5, 5. 5 mais 3, 8. 1 mais 5, 6. E baixa o 3. Nesse momento, o Gabriel ficou... Ou Gabriel não, Arthur, né? Arthur, durante o jogo, Arthur ganhou 535. Tá com esse valor, 3.685. Mas ele perdeu 682, que é o que você encontra aqui nessa parte aqui, ó. Perdeu 682 figurinhas. Significa que nós vamos fazer um processo de subtração, de perda. Vamos lá. Vou até colocar aqui a palavra ganhou, perdeu. Perdeu. Vamos lá. 5 menos 2, sobram ainda 3. 8 menos 8, 0. E 6 menos 6, 0. E baixa os 3. Portanto, no final do jogo, entre seus ganhos e suas perdas, né? O Arthur ficou com 3.003 figurinhas. Eu vou pegar este número e vou colocar aqui embaixo, 3.003, só para a gente saber o tanto de figurinhas que ele ficou no final das partidas. Agora vamos ver como é que ficou a situação de Gabriel. Gabriel perdeu 213, portanto, nós podemos já diminuir aqui, ou, como eu disse, você pode fazer tranquilamente o contrário, né? Somar logo os ganhos, depois tirar as perdas. Mas vamos pegar o valor das cartinhas de Gabriel, que é 1.260, e vamos logo, como o texto está aqui, perdeu 213, vamos colocar aqui, menos 213. Vamos passar aqui a linhazinha, sempre organizado, número abaixo de número, tá bom? E vamos responder essa continha. Não posso tirar 3 de 0, portanto eu peço aqui uma dezena emprestada, ficando agora 10. 10 menos 3, 7. 5 menos 1 vai dar 4, sobram 4. 2 menos 2, nada, e baixa 1. Então, essa perda de Gabriel resultou nesse processo, nesse resultado. 1.047. Depois disso, e ganhou, aqui ó, ganhou, portanto, soma, né? 736. Então, vamos contar. 736, isso agora é uma soma. Então, vamos passar aqui a linha e somar essa continha. 7 mais 6 vão dar quanto? 13. Vai a 1. 1 mais 4, 5. Com 3, 8. 0 mais 7, 7. E baixa o 1. Portanto, Gabriel ficou no final dessa partida com 1.783. Vamos lá apagar essa continha aqui. E vamos verificar se nós já concluímos as respostas, né? Quantas figurinhas cada um ficou depois do jogo? Então, nós já temos essa resposta. Gabriel ficou com 1.783 e Arthur ficou com 3.003. Agora, sendo um pouco mais curiosos, vamos saber qual foi o saldo final dos dois? Para saber quem é que... De cara você já sabe, né? Mas eu quero saber agora, no final das contas, quantas cartinhas ele perdeu, né? Ou, Gabriel, quantas cartinhas ele ganhou? Então, vamos pegar aqui as continhas de Arthur, que tinha 3.150 e que saiu desta partida, né? Desta partida com 3.003. Isso, Arthur. Já o Gabriel, ele entrou com 1.260 e saiu com 1.700. 1.700. Como eu quero saber só a diferença, né? Eu preciso que você entenda.
para eu saber a diferença, nesse momento de Gabriel, eu vou precisar colocar aqui o número maior em cima. Mas eu quero que você lembre aí que este número aqui do Gabriel, 1700, foi o número final, né, quando ele terminou a partida. Já o de Arthur, ao terminar a partida, é o número aqui de baixo, esse aqui, tá bom? Então, esse é o número final de Gabriel e esse aqui é o número final de Arthur. Então, ele tinha no começo da partida quanto? 1260. Vamos fazer as continhas? Todas elas aqui são de menos, por quê? São de subtração, porque nós queremos saber a diferença. Eles começaram com quantas cartinhas e terminaram com quantas? Qual foi a diferença, né? Então vamos começar aqui por Arthur. 0 não posso tirar de 0, então eu tenho que pedir emprestado ao 5, que fica 4, e aqui fica um 10. 10 menos 3, 7. 4 menos 0, 4. 1 menos 0, 1. E 3 menos 3, 0. Agora vamos para Gabriel. 3 menos 0, 3. 8 menos 6, sobram 2. 7 menos 2, 5 e 0. Então chegamos a uma outra resposta, né? Gabriel teve um lucro aí, um saldo positivo de cartas de 523 cartas a mais, foi para a coleção dele, né? Foram para a sua coleção. Já o Arthur teve uma perda de 147 cartinhas, tá bem? Eu vou fazer com você, tá bom? Já a nossa aula acaba, só uma última análise. Você lembra que no começo, né, dessa história de jogo, Arthur tinha 1890 cartinhas a mais que Gabriel? Agora vamos ver quantas cartinhas a mais Arthur tem em relação a Gabriel. Deixa eu apagar aqui essa parte do Arthur. Vamos lá. Arthur tem agora 3.003 cartinhas. E Gabriel agora tem 1.783. Então, 3 menos 3, 0. Vou pegar aqui a caneta laranja. Aqui eu não posso tirar nada, né? Então eu peço emprestado aqui este aqui, que também não pode tirar nada. Portanto, vamos pedir emprestado aqui a unidade de milhar. Aqui fica um 2, aqui ficou um 10, que perdeu e ficou um 9, e aqui finalmente chegou esta centena aqui, esta centena aqui para ajudar nesta continha. E agora eu tenho 10, 10 menos 8. 10 menos 8, sobram 2. Opa, vamos colocar a resposta de branco, né? Na verdade, era melhor ter colocado tudo de laranja. 3 menos 3, 0. E aqui 10 menos 8, sobram 2. E aqui 9 menos 7, sobram 2. E aqui 2 menos 1, sobram 1. Olha, que interessante. Arthur começou essa partida com 1.890 cartinhas a mais que Gabriel. Terminou a partida com 1.220 cartinhas a mais. Ele continua tendo mais cartinhas, mas se eles continuarem jogando e Gabriel tiver a mesma sorte e Arthur não, dentro de algumas partidas, né, Gabriel se igualará aí ao seu amigo, ficando os dois com as mesmas cartas. Beleza? E por hoje, meus caros, a aula é isto, né? Esta é a nossa aula e aguardo vocês para a próxima aula. Forte abraço, fiquem com Deus.